Você está escutando Masmorra Cast. Have you seen the group chat? You're doing it again tonight? No. Please. It's my mom's Remembrance Day. I just want to forget about it. Who's up? I'll do it. Cannot go for more than 90 seconds. Am I clear? What happens after 90 seconds? Don't want to stay. Light the candle to open the door. Blow it out to close it. Put your hand on it. Now say, talk to me. Eu tô dando uns minutinhos aqui. Boa tarde, Chloe. Boa tarde. Não está ótimo. Obrigada, gente. Mérito desse maravilhoso microfone. Vamos lá, então. Vamos lá que eu não consigo ter essa vibe de fazer lives assim que a galera faz devido ao fato de eu ser muito prática, né, para fazer as paradas. Mas vamos lá. Boa tarde, Chloe. Boa tarde, Marcos, que é o parceiro, né, de gravação e tá aqui para ajudar e dar o feedback. Como vocês viram no banner aí, eu assisti o Fale Comigo, que é o Talk to Me, né, que é um filme sensacional, sensacional. E aí eu me ponho sempre a analisar o que saiu durante o ano aqui, né? Então vamos lá. Estamos aqui no Google. Aqui, vamos lá. Filmes que saíram agora em 2023, né? Frio nos Ossos não assisti. Eu acho que está na HBO Max, tá? O Batem a Porta, que é o filme do Shyamalan, né? O Knock at the Cabin. Assisti. Legal, mas não achei grande coisa. Infinity Pool, que é o filme... É filme do filho lá do... Olha o branco dando aqui, ó. Ah, o filho do Cronenberg, exatamente, né? Piscina Infinita, Infinity Pool. Filme legal. Gostei muito da Morte do Demônio e Ascensão. Achei sensacional, acho que a gente comentou no BPM. O Sobrenatural, a Porta Vermelha. Gostei pra caramba do Sobrenatural Porta Vermelha. Eu tô aqui tentando analisar as coisas que saíram durante o ano, né? E que eu tenha assistido. Esse filme com o Nicolas Cage e Renfield, achei legal também, né? Deixa eu ver, tem várias coisas. Tic-Tac não assisti, Pânico 6 sim, assisti. Tem outras coisas aqui que o pessoal coloca. O Exorcista do Papa, pelo amor de Deus, né? Aí não, né? Esse aqui do O Bo Tem Medo, né? O Bill is Afraid, eu não assisti também. Falaram tão mal que eu fiquei com receio de assistir, ser uma bomba tão louca que... Opa, o Marcos falou aqui, a transmissão está boa aqui também. Ah, valeu. Opa, obrigado. Estou transmitindo para o Facebook, para o canal lá do Masmorracine no YouTube e para a Twitch. Aí, cara, você pensa assim, na listagem do que eu assisti, obviamente eu não tenho nem a pretensão de assistir tudo, né? Tem gente que assiste... Comecei a falar, começa a tosse. Desculpe. Tem gente que assiste muita coisa, né? Impressionante, só começar a falar começa a dar tosse. Uma coisa que aciona. Mas eu achei até agora, mesmo levando em consideração que, por exemplo, Infinity Pool foi um filme muito legal, né? Indo muito para a parte daquele terror social de exploração, né? De crítica social. A Morte do Demônio e Ascensão, eu lembro que a gente comentou que gostamos bastante porque a gente acha que a pessoa entendeu como é que funciona, que tem aquele humor, né? Meio... aquele humor ácido, né? Dos filmes do Oeste. Sobrenatural, a Porta Vermelha, eu vou falar ainda porque, na moral, eu acho que é um filme muito interessante e não tem muita gente falando sobre ele, então eu vou falar. Mas o caso aqui hoje é conversar aqui um pouco com vocês, as impressões que eu tive. E aí eu gostaria até de depois falar alguns spoilers, né?
deste filme que está nos cinemas agora, que é o Fale Comigo, né? O Talk to Me. É um filme australiano. Vou fazer o jabá porque a gente tem um podcast de cinema de terror australiano sensacional, né? Onde a gente colocou até algumas coisas de thriller também. Então, a gente gosta a gente já, né, se pôs a analisar o cinema da região e tal, de gênero. Aqui tem dois caras, que é o Danny e o Michael Philippou. Eu não conheço aqui, mas aqui o IMDb me diz que esses caras são caras que tem um canal, né? Isabela Boscov também comentou, né? Que os caras têm um canal de que é Haka Haka, um negócio assim, que é de pegadinhas e tal, um canal do YouTube. Tiveram alguma experiência naquele filme maravilhoso, né? Que é o Babadook, né? Só que trabalhava na parte elétrica, né? De fotografia e parte elétrica, né? Tipo o assistente, né? Trabalha como assistente ali meio geral, né? Aqui, pra mim, eu não, como não conheço o trabalho dos caras, eu não sou capaz de dizer, por exemplo, assim, se já tinha uma pegada, isso, aquilo, porque eu não me pus nem a procurar. Mas analisando assim, enquanto a obra mesmo, enquanto um filme de terror, né? Eu achei muito interessante. Eu vou comentar um pouco assim, sem spoilers, e depois eu vou falar com spoilers, né? O Talk to Me, ele tá inclusive o roteiro tá aqui como Danny Philippou e Bill Hirschman, né? Aqui é um dos irmãos só que faz o roteiro, né? Baseado num conceito ali de um cara chamado Daley Pearson, né? Então você vê que tem ali uma galerinha ali fazendo um trampo ali. E tem um elenco que eu achei sensacional, porque é muito legal quando você é surpreendido assim por um elenco incrível e de gente jovem. Eu lembro quando eu assisti It Follows, né? Porque é um monte de caras desconhecidas. Pelo menos eu acho um filme sensacional, né? Que eu falei, caraca, me mexeu muito comigo, tanto quanto mexeu esse filme aqui, o Talk to Me. Aqui você tem uma atriz, que é uma atriz australiana chamada Sophia Wilde, né? Maravilhosa, uma grande atriz, né? Eu acho que ela vai ser uma revelação, tanto como foi aí a Florence Pugh, né? Que hoje em dia todo mundo conhece, é uma cara muito conhecida. Ela também já faz uns trabalhos também como modelo, é uma mulher muito bonita. E aqui ela tá meio que creditada a pouquíssimas coisas. Uma minissérie chamada Uncalculated, tá? Que é uma minissérie feita para TV. O Portal Secreto e uma série chamada Everything Now. Não conheço, né? Não conheço nenhuma dessas minisséries aí. Mas aqui ela faz uma personagem. Aqui ela faz uma personagem que é uma moça que ela tem muita amizade ali com uma. Tem amizade ali com uma família, né? E aí eu coloco aqui a família, porque tem a melhor amiga dela, que se eu não me engano, é a Alexandra Jensen, né? Deixa eu ver. Só um segundo, galera. A tua vai ficar me importunando só porque hoje eu resolvi realmente fazer alguma coisa ao vivo e sozinha vai começar essa importunação. Isso mesmo. Aqui tem a Alexandra Jensen, que é a Jade, que é amiga dela. E eles estão. Tem uma relação interessante dela, assim. Eu acho que na spoiler não estraga. Que ela tá namorando atualmente um cara que é um ex-namorado da Mia. Que é essa personagem da Sophia Wilde aí, que é e tal, mas eles se dão super bem. Tem um irmão, por exemplo, da Jade, que é o Riley, interpretado por um ator, um jovem ator também, não conheço, chamado Joey Bird, que ele faz ali alguém que quer, né? Ele tá naquela fase da vida que ele quer estar presente ali nas coisas que a irmã faz, porque a irmã conhece todo mundo, tem as festas de escola. E uma balada que tá rolando entre os jovens. E é uma coisa interessante como o filme trata essa questão que você faz a leitura claramente, que tem uma relação com você sair do seu consciente, né? Ali tem uma balada que está rolando, eles veem isso pela internet e tudo, que as pessoas estão ali segurando uma mão, que eles falam que é uma mão de uma médium, de um médium, né?
E eles estavam. Essa mão tá toda coberta por argila, como se ela tivesse mumificada. E eles segurando essa mão, você vê que a pessoa tem que falar uma palavra, né? Tem que falar talk to me, né? Então, quando a pessoa que está segurando essa mão mumificada e tal, me lembrou até aquela coisa do Constantine, né? Aquela mão. Não tem aquela mão assim, que é uma mão mágica. E você vê que aqui essa mão aí, você segura, você fala talk to me, você vai ver depois que quando você fala isso, aparece, né? Uma entidade, um fantasma que seja na tua frente. E depois você tem que falar assim, eu permito que você entre. E nesse jogo aí, porque eles estão vendo esse vídeo pela internet, nesse jogo aí você tem 90 segundos para poder deixar que essa entidade entre em você e você percebe a pessoa, né, que está possuída, ela está em êxtase como se ela tivesse drogada. Isso é muito interessante, né? Então não é uma coisa, não spoiler, porque isso aí está no trailer, inclusive. Então o plot twist todo é esse. Como é que pode, como é que funciona, né, uma festas de jovens assim, aonde que na verdade o Max falou, não joga esse troço não. Ô Samir, o Samir tá aí também, é? Ótimo sábado, Samir. Boa noite, gente. Eu tô aqui concentrada aqui mexendo nas coisas e eu não tô vendo o chat. E aí o que que acontece? Você tem 90 segundos, né? E você tá visivelmente, é como se você tivesse, tanto que as pupilas, elas ficam totalmente dilatadas, né? E tá como se você estivesse recebendo uma carga, uma de dose de drogas mesmo, né? Então é essa sensação, e você vê que é por isso que eles estão fazendo isso. Começa o filme mostrando que aconteceu um incidente e tal, aconteceu uma tragédia relacionada a isso daí, só que nessa realidade aqui, que a Mia e a melhor amiga dela, Jade, estão querendo ir para uma dessas festas que tem essa mão, você vê que, cara, ela tá ali ansiosa, né? Ela tá querendo se encaixar melhor, porque aparentemente foi essa sensação que eu tive, que a Mia, que vamos colocar assim, ela é a protagonista da história, né? Tanto que ela tá em todas as capas e tal. Ela vê que a Jade, a melhor amiga dela, tá namorando ali o ex-namorado dela, e ela quer dar a impressão, ó a gata aqui, daqui a pouco ela pressiona alguma coisa que não pode. E ela quer dar a impressão que ela tá tudo bem com ela, que ela aceita, que ela não ficou magoada, nem nada disso. Mas ao mesmo tempo a gente assistindo, a gente percebe que não é muito por aí, não. As minhas gatas são assim, na hora que eu tô fazendo qualquer coisa, é o momento que elas querem primeiro entrar no quarto, e depois quando eu tô fazendo alguma coisa com a porta fechada, elas querem sair. Agora tá pedindo pra sair. Você vai esperar um pouco, boneca. Vamos ver. Então aqui essa relação, você vê que é uma relação que elas têm, mas é uma relação que aparentemente não tá tudo tão bem, tudo tão incrível, né? Senão, por que que ela iria também fazer questão de arriscar, né? A própria sobrevivência? Porque eles não têm um perfil, os jovens aqui, pelo menos eu tive essa impressão, não são aqueles jovens meio junkie, assim, sabe? Que usa várias drogas e tal. É uma galera jovem e parece super de boa. Inclusive o ex-namorado dela, que tá com a melhor amiga dela, é um cara que parece super Caxias. Eles até tiram sarro disso, né? O cara é super Caxias, é religioso, é um cara que faz abstinência sexual, inclusive. Então, é legal, assim, porque o filme tem essa dinâmica que você percebe que parece tudo maravilhoso. A mãe, acho que é importante falar isso, porque se tem uma cara muito conhecida aqui, é com certeza da Miranda Otto. Deixa eu ver se o nome dela aqui. É que eu tô falando corretamente, é isso mesmo. A Miranda Otto, pô, a Miranda Otto é do a gata pedindo pra sair, o Senhor dos Anéis, etc, né? Deixa eu tirar a gata, que a gata não vai sossegar enquanto não sair. As duas foram, quem sabe, fazer alguma coisa. Quem tem gato sabe como é que é, né, gente? É isso. Então, aqui a gente tem a Miranda Otto, como eu falei, que é maravilhosa, né? Conhecidíssima, né? Ela gosta de terror, a Miranda Otto, né? Porque ela tá, inclusive, naquele Sabrina, né?
É uma série da Netflix que eu achava mó legal e tal, e ela faz um papel de uma bruxa. Tudo bem que é uma série meio familiar assim, mas ela faz uma bruxa mó legal. Mas falando aqui do Talk to Me, né, do Fale Comigo, é muito surpreendente o que acontece, como é feito. A começar até, por sinal, pela uma questão da maquiagem, né? Porque eu acho que a maquiagem é muito boa, porque para você ter fantasmas, né, você tem que saber, primeiramente, você tem que saber filmar, isso é uma coisa que mais esconda do que mostre, né? Mostra muito pouco para poder dar a sensação exata de medo e tal. Eu acho que esse filme ele faz bem o papel dele. E eu vou falar mais pro final sobre o final do filme, então, para quem já assistiu, tudo bem, para quem não assistiu, só se atenta que lá pro finalzinho eu vou falar, eu quero muito falar desse final, que eu acho muito interessante. Esse filme aqui, só para constar, ele é de 2022, na real. É que ele foi lançado primeiro em festivais, né, e tal, aqui, ó. Então, foi lançado em festivais, depois foi feito ali foi autorizado pela A24, né, tanto que quem está distribuindo a A24. E ele tem causado, né, tanto que eu achei engraçado que eu estava vendo aqui os comentários, né, sobre o Fale Comigo, e, por exemplo, o Peter Jackson, que chegou e falou, nossa, ele não é apenas bom, né? 2 dias atrás. Falou, é muito bom, é maravilhoso, né? Então, ele está causando, né? Os sites que estão comentando sobre ele, realmente está falando que é um filme muito bom. E por uma época dessas, né, que a gente está vendo filmes assim como Besouro Azul, por exemplo, né? Que estão meio que sendo um fracasso, né, de bilheteria. Eu acho muito bom, não sei vocês, a gente vê o terror, saca? Ele chamando a atenção com uma história original. Então, é muito legal, assim, eu penso, né? A mesma sensação que eu tive quando fui assistir Babadook, quando fui assistir o próprio It Follows, né? Que quando começa a ter esse burburinho, poxa, é muito legal, né? Aqui no Fale Comigo, esse negócio todo, tem essa dinâmica da relação, você vê que a Mia, ela não se dá muito com o pai dela, ela é uma filha que ela perdeu a mãe, né? E perdeu a mãe em condições trágicas, porque a mãe dela, pelo que eu pude entender, assim, sem entregar muito, ela pôs ter uma própria vida, né? E tal, e ela quer entender. Então, essa busca aí dela querer chamar a atenção, vamos colocar assim, porque eu tenho essa sensação, além de tudo, ela quer chamar a atenção dessa melhor amiga dela, porque elas estão se afastando devido a essa relação que a amiga dela está tendo com o ex-namorado dela. Então você vê que a Mia, ela quer também respostas, porque como ela perdeu a mãe dela, ela acabou se afastando do pai e, sabe, são aquelas situações inconclusivas, né? Você vê que é muito trágico isso, né, gente? Quando você perde um familiar de uma maneira muito violenta, muito brutal, seja pelas próprias mãos, né, desse familiar, ou seja por, sei lá, violências de todos os tipos, acidentes, né? Fica tudo meio inconclusivo, né? As pessoas têm essa sensação que é como se você não tivesse resposta, você não consegue se despedir, né? É uma coisa muito triste. Então, eu acho que para além dela querer, de certa maneira, se reaproximar dessa amiga dela, e, né, que está, como eu disse, com o ex-namorado dela, que para mim isso é um agravante. Ela dá a entender que não se importa, mas eu sinto que pareça que sim, que ela se importa sim. Ela também quer respostas. Então, como ela vai falar com fantasmas, com entidades, vai ser possuída, ela acha que por algum motivo ela possa também ter respostas relacionadas à perda da própria mãe. Então, aqui a personagem ela vai para uma dessas festas, né? Você vai ver que tem aquela coisa juvenil, né? Tem o carinha ali que é o cara que é o dono, né? O cara que está, né? Com a mão, né? E fazendo as festinhas, e os vídeos estão viralizando pela internet, todo mundo quer ir para essas festas, né? Então, esse carinha aí fala assim, ele meio que hesita para poder permitir que elas vão, mas depois acaba permitindo. Sei que nessa primeira festa, ela realmente, a Mia, né? Ela já realmente fala, eu quero, me coloca aí, eles amarram a pessoa, uma tira de couro na cadeira.
E ela vê uma figura, uma entidade assombrosa quando ela fala que eles acendem a vela, e isso é muito importante, essa sequência de fatos. Eles acendem aquela vela, né, a mão está ali, parece para a pessoa poder apertar, e aí a Mia fala, talk to me, né, fale comigo. Quando ela fala isso, aparece uma entidade, aparece uma figura assustadora, né, uma pessoa ferida, né, uma pessoa visivelmente com aquele aspecto morto. E aí ela hesita, mas ela fala depois, né? Eu permito que você entre. E eles lá fora vão cronometrar, inclusive o cara que é o carinha que é o dono, né? Da mão. E a atitude dela, você vê logo as pupilas dilatando totalmente, ela rindo, gargalhando, e eles falando coisas, porque eles falam coisas que são verdades, vamos colocar assim, sobre as pessoas em volta, coisas cruéis. É como você está vendo uma pessoa possuída por um demônio, sendo que não é um demônio, né? É uma alma, né? Um ser, né? Ali, apesar que eu tenho a impressão que ela não, mas o menino depois que também vai ser possuído, ele é possuído por uma entidade demoníaca mesmo, né? Apenas uma pessoa não, um fantasma. E a atuação dela, dessa atriz da Sophia Wilde, ela é incrível a atuação dela, ela é que ela dá risada, ela se entorta e tal, e fica aquele negócio, tem uma urgência, né? Porque você sabe que ela precisa largar aquela mão em 90 segundos, só que já passou 90 segundos, então o filme tem isso, né? E para amiga dela, que detalhe, a Jade, a melhor amiga dela, né? Deixa eu ver aqui o nome dela. Ela não queria que a Mia fizesse isso. Ela fala, não, eu não. Alexandra Jensen é o nome da atriz. Ela fala assim, não, não quero, eu não quero. E ela fica chocada quando ela vê no que se transforma a amiga dela, né? Então essa história aqui é meio isso, assim, acho interessante essa busca, né, que o filme mostra, assim, do jovem, que ele é uma maneira de você se drogar sem você colocar nenhuma substância no seu corpo, assim, que seja uma substância tóxica, né, e tal, uma coisa com uma dependência, né? Apesar que eu acho até que existe uma certa dependência. Depois eles vão ter vai ter uma espécie de clipe, né, que vai mostrar todos eles utilizando essa mão. Parece coisa de alguém que está utilizando uma droga pesada. E aqui você vê que essa galera jovem, que não é mais a mesma galera lá, tipo, sei lá, o junkie que utiliza outras drogas. Aqui, o negócio você consegue se drogar ao mesmo tempo que você está não se drogando, né? Apenas possessão, né? Você fica doidão de ter a alma de uma pessoa dentro de você. Então, eu achei isso muito interessante, sabe? Muito interessante, né? O negócio de você vai ficando doidão de ter uma pessoa, né? Só que os riscos que isso daí trazem, obviamente, porque depende de quem vai possuir você, né? Então é muito interessante o filme, gente. Eu espero que, na real, dá para o pessoal assistir de maneira, né, fora dos trâmites legais, mas tem como você assistir, obviamente, nos cinemas, né? É que nem todo mundo tem um cinema facilmente perto de si, né, e tal. Aqui pela minha região tá passando pela rede Cinemark e também tá passando uma outra rede aqui de Santos, né? Mas não aqui no Guarujá, por exemplo, né? Você tem que ir para outra cidade. Mas de qualquer maneira é muito bom, gente. O Talk to Me, ele é uma história assustadora. As coisas que vão acontecer são assustadoras, né? Porque você vai ver que tem esse menino, e esse personagem ele é muito importante. Esse personagem que é o irmão da Jade, que é o irmão da melhor amiga dela. Ele quer muito, ele quer participar, ele quer estar junto com os jovens mais velhos e tal. E a Jade, a irmã dele, sempre falou: ó, não, de jeito nenhum, você está totalmente proibido de, né, segurar essa mão, de receber esse espírito, ser possuído, né, e tal. Só que, e isso é estranho, né, porque a Mia, que é a melhor amiga dela, ela, visivelmente, ela adora esse irmão, né, dela, irmão mais jovem, adora, brinca com ele e tal, dorme na casa, ela passa mais tempo, dá a impressão que ela passa mais tempo na casa da Jade, né, com a família, com a mãe, com o irmão dela, do que com o pai dela, né.
ela tem uma relação muito mal resolvida com o pai dela, por causa, justamente devido a esse negócio da mãe. E a mãe, cara, a personagem aqui, que é a mãe, que é a mãe da Mia, gente, é terrível e muito triste também, porque a gente vê que essa personagem, ela aparece para ela, né? Depois que ela começa a colocar a mão, ela começa a aparecer para Mia. Só que, né, aí eu vou ver, aí vocês assistem e me digam, eu tive a impressão que não é a mãe dela, que é meio que uma entidade que está ali manipulando a situação, porque as pessoas, depois que elas têm esse acesso a essa mão, também tem isso, elas começam a ouvir coisas, né? Quando você passa do tempo permitido, você começa a ouvir coisas, ou será que é só basta o contato, na verdade, com esses seres aí, que você abre uma espécie de portal, né? Então é bem interessante. Eu sei que as aparições da mãe da Mia são assustadoras, gente, são assustadoras. O filme é muito bem feito, a questão de maquiagem, a questão do roteiro, essa abordagem que ele tem, que ele é um filme que a galera jovem vai gostar com toda certeza do filme, porque o filme ele tem uma dinâmica jovem, esperta, uma edição legal, sabe? As atuações são ótimas e o desfecho dele é crudelíssimo, gente. É interessante quando o cinema apresenta essa espécie de abordagem, de roteiro, que não facilita para os personagens. Quando você se mete com uma coisa que você não deveria, você vai pagar por isso. Não tem uma. Como é que eu posso dizer? Não tem uma redenção. Você vai pagar um preço, né, pelas coisas que você faz, pelas suas escolhas, né? E a partir daqui, deixa eu ver aqui, eu avisar, deixar bem claro aqui, ó. E tal, estamos agora aqui em 26 minutos. Eu vou começar a falar com spoilers, então, por favor, se você não gosta de spoilers, você fica bem atento para não receber spoilers aí. Depois eu deixo também na publicação, tá? Hashtag spoilers, para poder conversar, né, com vocês, senão não tem graça, né? Quem aí assistiu? O Marcos escreve aqui as coisas engraçadíssimas no chat, gente. Já descriminalizaram o porte de capeta para consumo? É aí que tá, Marcos. Eu acho que tá liberado capeta, entendeu? É uma maneira de você usar droga sem você usar droga, né? Então é interessante, né? Até porque a gente lida com conservadorismo no Brasil, inclusive, né? Então as pessoas realmente né, querem criminalizar porte de doses mínimas de maconha e tal, né? Então é o conservadorismo, a ignorância, né? Sempre cerceando e, na verdade, dando muita força para o crime, para a violência e, mais do que tudo, para o encarceramento, né, de pessoas pobres e pretas, né? Não é esse o assunto aqui, mas é interessante. Eu quero dizer que a minha abordagem aqui é uma abordagem não conservadora, né? E sim mais por achar uma coisa muito curiosa o filme mostrar a possessão como se você estivesse utilizando droga, né? Você fica doidão, né, utilizando. Interessante. E aqui, já que eu avisei que eu vou falar sobre spoilers, né? Então, por favor, se você não tem problema com spoiler, fica por aí. Mas se você tem problema, não fique bravo comigo, né? A história ela vai se encaminhar para alguns temas assim que são muito violentos, né? E nesse ponto o filme ele surpreende bastante. Por quê? A nossa personagem aqui, a Mia, ela, como eu falei, ela quer respostas. Ela quer saber da mãe, por que a mãe fez isso, por que a mãe cometeu, né, suicídio, né, uma palavra que não pode nem falar. E ela quer saber por que ela deixou a Mia para trás, né? Por que ela deixou o pai para trás. Ela até suspeita do envolvimento do próprio pai, né? Isso é muito triste, porque você fala, nossa, meu, né? E tal. Aí, e ela pega essa mão no momento lá de confusão e tal, que tem um menino que eu acho que passa mal e tal. Ela pega essa mão e leva para casa, né? Porque ela tem esperança de poder começar a ver a mãe. E ela realmente vai começar a ver a mãe. E a mãe, as coisas que a mãe dela fala para ela, fala que vai dar as respostas para ela, só que ela tem que fazer certas coisas e tal. Você vê que não é a mãe dela, né? Porque a mãe dela não mandaria ela fazer coisas ruins, né?
e cruéis, né? Presumos, né? A mãe, né? Então você vê que a Mia, ela tá num problemão. E o maior problema, e é muito triste isso que vai acontecer no filme, é que mesmo ali você vê que o pai não está presente na família da Jade e do irmão, né? Parece que ele, sei lá, estão separados, algo assim do gênero. Mas essa personagem que é a mãe, ela é muito esperta. Ela fala, ó, não quero vocês fazendo isso, fazendo aquilo e tal. Ela tenta conversar e ter um diálogo mais aberto. Ela, com os filhos, mesmo sendo uma mãe que pega no pé, você vê que ela é uma pessoa fácil de se conviver, no sentido de não é aquela pessoa que quer afastar teu filho, apartar o filho dos amigos e tal, né? Então, essa personagem aqui, vocês vê, ela continua frequentando as festas e tal, e uma hora, o que acontece? Elas levam o irmão, né? O irmão da Jade, né? Deixa eu até ver o nome dele aqui. O irmão da Jade. Leva o irmão aqui, que é o Joey Bird, que faz o Riley, e chega lá, ele começa a pedir, né? Ele começa a pedir, ele vê que tá aquela festa, até tem toda uma sequência assim, muito interessante deles todos utilizando, né, essa droga, ou então colocando esse espírito, né, dentro de si, rindo, né, tem até uma parte engraçadíssima, que o namorado ali da Jade, né, que é o ex da Mia, ele fica fazendo as coisas engraçadíssimas, meio eróticas e tal, e o pessoal acha isso hilário, porque ele é um cara muito carola, muito certinho, né, e o irmão começa a pedir, tem uma hora que a Jade sai para, sei lá, conversar com o namorado e tal, e a Mia acaba deixando, né? Acaba falando assim, ele começa a pedir, deixa eu fazer um pouquinho e tal, deixa eu experimentar, eu quero tanto experimentar, poxa, vocês não deixam fazer nada, eu quero participar, e ele vai. Só que para azar, né? Porque olha só como são as coisas, né? Não que eu ache seguro de qualquer maneira a utilização vamos colocar assim, de possessão demoníaca enquanto, né, droga recreativa, né? Mas aqui, o que acontece? Quando o irmão dela faz esse procedimento, que é segurar aquela mão, né? E falar talk to me, você vê, não mostra pra gente mais o fantasma, porque não precisa, né? Mas em vários momentos aparece quando a pessoa fala talk to me, do outro lado da mesa tá uma pessoa, uma figura assustadora. E ele fala, eu deixo você entrar, e ele é possuído, no caso dele, do rapaz, o jovem Riley, ele é possuído por uma entidade que começa a querer bater a cabeça dele, o corpo dele e tal, ele começa a se ferir, e eles não conseguem soltar da mão dele de jeito nenhum, ele continua batendo a cabeça, se machucando muito, e quando a Jade volta, né, e já vê o estrago, né, eles conseguem tirar a mão da mão do irmão dela, só que infelizmente ele já está muito, muito ferido, já está com ferimentos gravíssimos na cabeça e tal. E aí que tudo vai degringolar, porque aí vira um desespero, né? Tanto o menino que é o dono, né? Quem tá com a mão, né? Eles até perguntam para ele, falam assim, como é que você conseguiu essa mão aí? Que foi um cara que me deu, né? Que aconteceu um fato, uma tragédia e tal, né? Que é justamente o que acontece no começo do filme que mostra pra gente. Então, e agora, o que acontece? Depois eles vão ter essa conversa porque a Mia, e essa personagem já está sendo manipulada e ela, por esse que ela acha que é o fantasma da mãe, só que não é. Eu sinto que não seja o fantasma da mãe dela. Porque o fantasma da mãe dela não ia ficar mandando ela fazer maldades e crueldades com jovens, né? Porque esse menino aí, que é o irmão da Jade, ele fica em coma. E ele fica muito ferido. E aqui você vê que isso destroça a família, né? A mãe tá ali, a Mia vai lá tentar visitar, só que afastam ela. Ele tenta abraçar a mãe dele, né? Que é a mãe também da amiga. Falar, como é que você se atreve? Vai embora daqui. E ela se vê então numa situação terrível, né? Terrível. O pai dela tenta conversar com ela sobre o fato de sim, a mãe dele, a mãe dela tentou e conseguiu, né, fazer o que fez. Então a história vai entrando numa espiral de destruição e de morte terrível, né?
porque essa fantasma aí, porque ela começa a tentar se comunicar e conseguindo, né? De acordo com o que ela acha, se comunicar com a própria mãe. Aí fala assim, você tem que ajudar esse seu amigo aí, né? O fantasma fala pra Mia. Porque ele não pode ficar nessa situação, ele tá em sofrimento e tal. E tem um momento em que, inclusive, ela consegue ter uma visibilidade do que ele está passando. Ele está num local. Deixa eu ver se aparece para vocês aqui no chat aqui. Ele está num local cheio de demônios, de entidades agarrando ele. Sabe? Como se ele estivesse numa espécie de coma e estivesse também no inferno. Então é uma coisa impressionante, impressionante a maneira como isso é colocado aqui pra gente, assim, é uma cena tétrica, assustadora pra caramba, né? Ele tá nesse local cheio de demônios, em coma e sofrendo, e cada vez que ela tenta se comunicar com ele, tem uma hora que ela pega a mão, né? Pega com os carinhas, pede para ele segurar a mão para ele poder ver, né? Tentar se conectar de alguma maneira com ele, mas também não dá certo. E aparecem fantasmas para ela também. É engraçado, tem uma cena e o pessoal até brincou muito com isso, né? E ela, dá a entender, isso é verdade, que ela não tem nada com o ex-namorado dela, que é namorado da amiga. Mas quando o cara vai, sei lá, vai dormir na casa dela, um negócio assim, ela vê uma fantasma hedionda, assustadora, assim, rastejando pelo quarto, começa a chupar o pé dela. Quando ela dá por si, ela acorda, ela que tá chupando o pé do cara. Então é claro que o cara não quer mais saber dela e tal, e vira uma piada, assim, ele vai contar pra namorada dele, né? E as coisas já estão péssimas entre eles, porque assim, a Mia permitiu que o irmão dela utilizasse essa mão e aconteceu toda essa tragédia. Então, cara, tem muitas coisas legais que acontecem. Eu acho que, sei lá qual foi o spoiler que eu conte aqui, ele dificilmente vai estragar a experiência para quem for assistir, né? Então, sabe, eu sei que a Mia, ela vai aos poucos, cada vez sendo direcionada a fazer uma coisa terrível, que seria, e pela voz da mãe dela, hein? Do que ela acha que é a mãe dela, a matar esse irmão da Jade que está em coma, né? E você pensa, fala, meu, não acredito, ela vai acabar fazendo isso, né? Então ela pega ali uma faca, né? E tal, e ela consegue, a certo momento, ela inclusive combina com a melhor amiga dela, né? Quer tentar ajudar, tirar ele do coma, etc. E pega ele, tira ele do hospital com uma cadeira de rodas. E você vê, cara, nesse final, você fala, nossa, meu, não acredito, né? Essa personagem vai fazer uma coisa terrível, né? E detalhe que eu nem falei de uma parada que eu acho que tem super relevância aqui, mas, né? Porque essa questão dela ter, e, né, essa coisa de achar que tem que acabar com o sofrimento do menino, né? E que o fantasma fala para ela que tem que acabar com o sofrimento do menino. Lembra da gente numa situação que, sei lá, que eles atropelaram um canguru, né? Porque a gente tá falando de Austrália. E o canguru tá sofrendo ali na rodovia e ela não mostra, mas dá a entender que ela também acaba matando aquele bicho que tá sofrendo. E meio que faz um paralelo, eu penso, com realmente o que acontece aqui, esse negócio de ver sofrer também esse. E aí que fica a questão aqui. Será que a Mia está sendo direcionada realmente? Ou é algum problema, alguma paranoia, alguma esquizofrenia, sei lá, alguma doença psicológica que leva ela a achar que está vendo essas coisas, né? Então, interessante, né? Quando dá para abrir assim uma questão, né? Não deixar tudo tão preto no branco, né? Pode ser isso, ou pode ser aquilo, ou pode ser outra coisa também. Então, quando a gente vê que a Mia, que eu estou na parte dos spoilers, né? Ela resolve tomar essa atitude e sim, ela pega o menino, coloca ele numa cadeira de rodas, tal, e tá ali com o fantasma da mãe ali nas costas, vamos acabar com o sofrimento dele e tal. Aí você vê que ela tá indo ali para próximo de uma rodovia. Você fala, meu, não acredito, essa personagem não vai fazer isso, cara. Olha só o que ela tá fazendo com o irmão da melhor amiga dela, que em confiança deixou ela ir lá no hospital,
para tentar ajudar o irmão, ver se consegue tirar ele do coma. Porque ele, até mesmo no coma, quando ele desperta um momento, ele fica se batendo. Então, ou seja, ele está muito possuído por algo que talvez seja um demônio muito terrível. E aqui você vê, então, que a personagem, isso para mim é muito surpreendente. Isso também é um grande spoiler. Ela pega, em vez dela jogar o irmão, né, que está na cadeira de rodas, o irmão da melhor amiga, ela tem um momento de lucidez e ela se joga na rodovia. Né? Você vê que ela se jogou na rodovia e ela acabou com a própria existência, como infelizmente a mãe dela, né? E aí eu acho que é uma das partes assim que transforma esse filme numa coisa brilhante. Não vou falar para vocês que eu não tenha previsto isso, que eu fiquei imaginando isso de alguma maneira, que a história pudesse ir para esse lado, mas eu achei isso muito surpreendente, isso é muito legal. Nossa, tem alguém aqui realmente me mandando 1 milhão de mensagens, está saindo o som dessas pessoas mandando mensagem. Desculpa aqui. Eu fechei a aba aqui. O que acontece? No final da história, né, aí você vai lembrar de todos os desdobramentos de como é que eles faziam para poder contatar esses espíritos e permitir que os corpos deles fossem possuídos. Você vê que tinha a mão estendida ali. Aí a pessoa vai, acende uma vela, né? Aí você segurava na mão e falava, talk to me, fale comigo. E depois falava, eu permito que você entre no meu corpo. Aqui, o surpreendente nessa história é que agora a gente vai ter um outro lado dessa situação. E isso é muito, muito, muito interessante. A personagem está ali, a Mia, morta, morreu. Só que ela não tem consciência que está morta, né? A gente vê o corpo dela jogado e tal, você vê que começa em torno dela tipo assim, parecer que ela está em salas escuras, que vão se fechando. Tem um momento, por exemplo, que ela vê claramente que ela está no hospital onde estava esse irmão da melhor amiga dela. Ela vê o pai dela, né, indo embora, ela chamando o pai, que vai por uma porta e não há escuta. Ela não sabe, por exemplo, quanto tempo se passou. Então é interessante que realmente essa dinâmica, você vê que ela está numa espécie de limbo, né? Ela está no local escuro, ela está no local fechado e tal. Só que tem um momento, inclusive de uma hora você vê que o tempo passou, porque o irmão da amiga dela já está recuperado do coma, já está melhor, a família está abraçando ele, está celebrando o fato dele aparentemente ter tido alta do hospital. E você vê que ela está ali chamando as pessoas e vendo as coisas acontecerem, só que ela não está sendo ouvida, né? Ninguém fala com ela, né? Aí ela vê ao longe uma luz brilhando. E aquela luz brilhando, você vê que é uma luz de vela. Ela vai se aproximando dessa luz, afinal ela é atraída por essa luz. E nada mais, nada menos, essa luz é as pessoas jogando novamente esse jogo e utilizando, sim, esse êxtase que traz essa possessão, só que dessa vez ela está do outro lado, né? Você vê que quando a pessoa pega, acende a luz da vela, ela vê, se assusta, né? Porque ela acho que reconhece, né, a situação e a pessoa está estendendo a mão para ela, né? Então a pessoa quando estende a mão e pega naquela mão e fala talk to me, vai vê-la ali, agora vai vê-la ali do outro lado, né? E é como se a pessoa estivesse estendendo a mão para ela, aquela mão mumificada, ou sei lá, aquela mão que foi preservada, é a mão do fantasma, que seria ela estendendo a mão. E a pessoa falando, o filme termina assim, eu deixo você entrar. Cara, é um plot twist maravilhoso, eu acho, assim, sério, né? Porque ia ser muito fácil a gente falar, né? Mais uma historinha de fantasma, de possessão, tem um zilhão, eu até comentei aqui, eu estava vendo a lista de filmes do ano, Exorcista do Papa, né, meu? Não comecei a ver, desanimei, não terminei de ver, mas realmente esse final, ele é sensacional, gente, ele é sensacional. Até que pena que os slides não estão passando muito rápido para vocês aqui, porque eu separei muitas cenas boas. De repente eu coloco depois. Eu sei que o final é maravilhoso do filme, então
para mim, até esse momento aqui, a gente está no dia 26 de agosto e tal, fora o filme, por exemplo, A Morte do Demônio Ascensão, que é um dos que eu mais gostei, tá? Infinity Pool gostei também, mas eu gostei mais ainda da Morte do Demônio Ascensão. É, para mim, um dos melhores filmes até agora, né? Tiveram vários filmes, tem uns que são medianos, eles não são tão bons, eles não têm um plot twist tão interessante pra mim como teve esse daqui, o Talk to Me, cara. Pra mim, a minha sensação que eu tive foi a mesma de assistir, quando eu assisti It Follows, que eu fiquei, fiquei horrorizada mesmo, assim. Eu lembro que é um medo muito... Porque o terror tem isso, né, gente? Tem esses medos que a gente tem, assim, de coisas assim. Por exemplo, só para poder. Eu não vou lembrar o nome, se eu vou ficar devendo, tá? Depois, quando eu for fazer o mês do horror aqui com o Marcos, aí eu coloco para vocês, aí a gente vai falar mais de curtas de horror. Mas só para exemplificar o que eu tô falando, né? O terror é uma coisa muito, eu acho, muito subjetiva, né? Se você não tem medo de jeito nenhum de certa situação, ele não vai te tocar, né? Então tem que ter uma coisa sua ali, um medo que ou ele foi colocado socialmente, é uma coisa muito particular. E Angélica, eu tenho um medo muito específico, mas é uma parada minha, entendeu? Do medo do olhar, um olhar cruel, um olhar estranho, um olhar parado, um olhar fixo. Eu lembro que tem um curta que eu acho que é The Box, tá? Não lembro. Mas é um curta que ele me deixou muito impressionado. É um curta de terror. E é basicamente umas pessoas que vão receber ali de presente uma caixa, né? Um cara chega e entrega a caixa, ó, essa caixa aqui para você, tá? Tipo, o cara é conhecido, não um estranho. Fala, ó, fulano, tudo bem contigo? Ó, essa caixa é para você, tá? Só que você só abre quando eu sair daqui, é uma surpresa e tal. E nessa caixa tem, as pessoas abrem e não vem nada. Tá, ele tá com a namorada dele. Aliás, tem um lance, né? Desculpa, até tem um lance que o cara que entrega a caixa fala assim: olha, você é só para você. E depois que você receber essa caixa aqui, de maneira nenhuma ele acha que o cara está sozinho, né? Você saia e deixe essa caixa aberta. Você tem que estar em casa, né? E você, né, fica muito curioso, fala assim, nossa, o que é isso? E o cara está com a namorada, só que o cara que entregou a caixa não sabe, né? O cara está com a namorada. Ah, se eu achasse, que eu até colocava as imagens para vocês aqui do curta, que é muito assustador. E eu fiquei muito impressionada de verdade com o negócio, eu fiquei por um tempo impressionada. Só para colocar a questão do terror, né, como uma coisa muito particular. E eu lembro que quando o cara abre a caixa, chama a namorada que está na cozinha, fala, fulana, eu acabei de receber essa caixa de cicrano aqui, eu não sei o que é que deu nesse cara, o cara me deu uma caixa vazia. Ele coloca a caixa em cima de uma mesa, aí ela abre, olham ali na caixa, fala assim, que é isso, né, meu? O cara tá doido, né? Tá dando caixa vazia pra gente, tá tirando uma com a nossa cara, né? Então, cara, o lance dessa caixa é uma parada muito sinistra, porque cada vez o tempo vai passando, primeiro eles veem uma coisa no fundo, eles acham estranho, parece um cabelo, né? Aí você fala, porra é essa, né? Daqui a pouquinho, passa um tempo, sobe um pouquinho no topo de uma cabeça. E depois, mais um pouquinho, vai vir os olhos. E aqueles olhos parados, e nada se movimenta, não existe uma palavra, não existe nenhum som, nada. Tem uma pessoa que está ali claramente, muito devagar, saindo daquela caixa. Então, cara, é uma coisa muito assustadora. Muito assustadora. Aquilo ficou muito impressionante para mim. Eu já tive algumas situações assim, né, muito mais jovem, de pessoas assim me encarando de certas maneiras, aquilo ficou meio, né, me gerou um certo trauma. Então, é só para vocês falar com vocês como o terror é uma coisa muito subjetiva. Então, eu acho que esse filme aqui, essa questão toda que envolve, né, esse negócio dela, de você descobrir no final que você estar do outro lado da situação, né? Aquilo é tudo uma brincadeira de gente jovem, todo mundo o tempo todo, talk to me, permito que você entre, fica 90 segundos como se fosse
sei lá, uma dose da sua droga recreativa favorita. Mas, cara, quando você tá do outro lado, já não é mais brincadeira. É um momento de desespero. Porque você vê que a personagem no final, quando ela segura aquela mão, ela aperta a mão da pessoa, que é a pessoa apertando aquela mão, né? E tal, é um olhar de desespero, porque você está isolado e você não está sendo escutado, você não está sendo visto, você não está sendo, você está perdido num certo limbo, né? No meio da escuridão, e aquela vela é a única fonte de luz, de calor e de vida, né? Então, isso é muito assustador. Então, eu acho que, por isso que eu coloco aqui, opinião minha, obviamente, pessoal, esse filme é um dos melhores filmes, tá? Até esse momento aqui, o Talk to Me, gostei muito dele, tanto como eu gostei de It Follows, que alguns exemplos, até os próprios caras trabalharam, né, em Babadook, que é um filme que eu adoro, Babadook. E é isso, né? Isso aqui. Contei um pouquinho de spoiler. Eu queria fazer uma recomendação, né? Porque também é para isso que eu estou aqui. Por favor, tá? Se você gosta de terror, e você, mais do que tudo, você se gosta até de pesquisar, né? O gênero do horror, dá uma olhada no nosso site, porque no nosso site, que é masmorracine.com.br, a gente tem muito conteúdo, tá? Para quem gosta do gênero de horror, de terror. Tá? Tem esses especiais que a gente faz todo ano, a gente pega um país, a gente já fez França, já fez Espanha, já fez Argentina, olha, México, a gente fez a região sei lá, a Rússia e leste europeu, a gente realmente pesquisa terror e a gente falou da Austrália. E quando a gente vai falar da Austrália, é legal porque a nossa abordagem, a gente não falou, a gente começou falando de filmes sérios sobre a questão da morte e apagamento do povo australiano, tá? Povo, né? Nativos e tal, né? Aborígenes, etc. Então, é interessantíssimo. Então, recomendo. Acesse lá no nosso site, lá Masmorracine, e escreve assim, ó, Halloween, tá? E aí você vai ver alguns podcasts de Halloween, alguns especiais, como eu falei, de países, muito conteúdo, às vezes, sei lá, do Junji Ito, que a gente já fez também, já fizemos alguns podcasts, a gente ama o gênero, então você vai encontrar muita coisa também. E quero que fica o convite aqui, então, o que você achou do filme? Se você assistiu, conta pra mim, tá, a sua impressão. Que eu quero saber, cara, eu quero saber, eu tô adorando ver as pessoas comentando, eu tô adorando ver as pessoas falarem mais sobre terror, tem sido muito bom e conta aqui então com o seu comentário, tá? Espero que você goste, você tenha gostado, espero, eu não tenho muita prática, tô aprendendo um pouquinho ainda como fazer lives, como abordar, agora arrumei esse fundo aqui, ó, porque meu quarto, as pessoas têm aqueles quartos super gamer, né? Eu não tenho quarto gamer nada, meu quarto é a maior bagunça. Então, então por favor, tá? Comente aqui abaixo, seja no YouTube, Facebook, o que você achou, se você assistiu. E detalhe, fica a dica aqui que tem como assistir de maneira paralela por aí, porque nem todo mundo às vezes tem, né? O din-dinzinho para poder gastar para ir para um cinema e tal. Então tem umas maneiras aí que o pessoal no Telegram e tal, o pessoal dá umas recomendações aonde assistir, tá? E se você puder, obviamente assista no cinema para poder dar moral para os caras, né? E vamos prestar atenção nesses artistas, nesses dois diretores aí. Eu acho muito interessante quando tem esse negócio de dois irmãos, né? Aqui são os irmãos, o Philippou Brothers, né? Tem os irmãos Coen, né? Então, os Peng Brothers, vamos lembrar dos Peng Brothers? Vocês lembram? Eu até me embananei aqui. Vocês lembram que tem uns filmes de terror maravilhosos, né? Acho que não é Espíritos, mas tinha aquele lá, Assombração. Então, cara, é mó legal. Vamos prestar atenção, então, nesses caras e torcer, cara. Vamos esperar mais terror aí. Logo mais tá chegando aí outubro. Lembrar que no mês de outubro a gente sempre faz muito conteúdo pro site. A gente faz audiodrama, a gente faz podcasts temáticos, então eu estou tentando agora estar mais ativa, mais presente nas lives aqui, né? Já que a gente conseguiu arrumar um computador um pouquinho melhor, mesmo não tendo uma boa placa de vídeo, né? Mas eu estou tentando estar mais presente e é isso. Então a gente se vê na próxima e muito obrigada aqui. Pois comente aqui se você assistiu, quero saber sua opinião, tá? Beijo. Tchau, tchau.